Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Estamos de volta. Hoje é a nossa terceira web aula da nossa terceira unidade da disciplina de comportamento humano nas organizações, da nossa pós, né, de gestão de instituições públicas. Então já estamos ficando com um gostinho de saudade, né? Já vai acabar a nossa disciplina. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre liderança, né, e gestão de equipes, tá certo? Vamos lá, porque eu quero apresentar para vocês o nosso programa de hoje, aqui no slide. Muito bem, olha só, hoje a gente vai ver liderança e motivação de pessoas. Vamos ver, além disso, vamos trabalhar um pouquinho sobre gestão de equipes e também sobre a gestão de conflito e negociação nas organizações. A gente viu que o caso lá da empresa da Mariazinha está bem complicado, né? As pessoas estavam tendo problema de comunicação, falha de comunicação, a questão já estava passando direto para a ouvidoria, né? Então, hoje nós vamos continuar e fechar esse estudo de caso. Vamos ver? Bem, diante da situação da desmotivação geral, Mariazinha fez o relatório e agendou a reunião com o diretor para tratar do assunto. Entre as propostas, sugeriu o seguinte: a criação de um banco de horas, um estudo mais aprofundado sobre a lotação do pessoal, né, que estava muito cheio o setor, flexibilização de horário, home office, né, que é o trabalho remoto, com os devidos controles, é claro, fórmulas de aferir produtividade e cumprimento de metas. Além disso, um sistema de avaliação que seja efetivo. Então, o diretor da Mariazinha não acatou qualquer proposta, pois a implantação do sistema de controle de ponto foi uma ação de moralização decorrente de denúncias que a Câmara vivia, né, e acontecia. Na verdade, a insatisfação dos servidores gerou uma pressão muito grande por parte dos agentes políticos sobre o diretor, que acabou por pedir a exoneração do cargo logo em seguida. Olha o conflito. Nesse cenário, Mariazinha é convidada a assumir a direção da gestão de pessoas da Câmara de Nova Canaã. Muito empolgada, ela elabora uma estratégia e um plano de trabalho conforme havia sugerido ao ex-diretor para uma discussão inicial com os demais diretores. No entanto, menos da metade dos dirigentes compareceram à reunião agendada. Os presentes alertaram que a questão é muito complexa e que provavelmente será de difícil implementação. Então, mais uma vez eu pergunto, o que você recomendaria, Mariazinha, para que ela pudesse envolver as pessoas? Agora, para pensar sobre isso, vamos levar em conta o ambiente da gestão pública dentro de uma perspectiva da liderança, né? Vamos em frente? Aqui nota-se a importância do gestor como líder para poder contornar uma situação dessa, né? De conflito, de desentendimentos, de medição de forças. Não que as pessoas não tenham competência para resolver as situações, mas elas ainda não se conhecem, né? Elas ainda estão conhecendo umas às outras. Um bom líder, ele precisa conhecer o seu pessoal, né? Conhecer a sua equipe, conhecer as competências, habilidades que a gente falou na reunião, na nossa aula anterior, na unidade anterior, né? Então, para que isso aconteça, ele precisa saber em que nível que está o pessoal,
né? Qual é o nível de motivação desse pessoal, né? O que é motivação? É um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. A motivação envolve fenômenos emocionais, envolve também fenômenos biológicos e sociais. É um processo responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos relacionados com o cumprimento de objetivos. Então, a pessoa motivada, ela reúne em si forças, né, potenciais de agir, e ela consegue resolver as coisas, não sente nem fome, nem vontade de dormir, de tão feliz que ela está, que ela se sente motivada para fazer alguma coisa, né? É importante que o líder saiba tocar as pessoas de uma forma que elas queiram agir dessa forma, né? Que elas queiram fazer acontecer e usar ao máximo seus potenciais, suas competências, suas habilidades e suas atitudes. Mas como fazer isso? O líder ele pode fornecer todo o know-how, o ambiente ideal para que isso aconteça, mas como gerar isso nas pessoas, né? O que é que acontece? Então, por isso que é muito importante a posição do líder nessa situação. A liderança é a arte de motivar as pessoas a agir para alcançar determinado objetivo, né? Num ambiente de trabalho, a liderança pode significar a capacidade de conduzir a equipe, né, e os colegas para que eles atendam às necessidades da organização. Quer dizer, devem estar combinadas não só aquilo que a organização quer e precisa, mas também tocar as pessoas para que elas também se sintam motivadas a querer fazer e agir e acontecer, né? Então, como a gente pode ver, não é algo muito simples de fazer. Há quem diga até que a motivação é uma portinha que só abre por dentro, né? Mas o líder, ele precisa, ele pode, deve desenvolver essas competências para conhecer a sua equipe, para conversar, para saber os potenciais de cada um, né? E, de certa forma, articular com elas de uma maneira que o setor flua, com que as coisas de fato venham a acontecer. Então, não é algo assim simples que a gente vai conseguir fazer por decreto. É algo que leva um certo tempo, que demora, porque estamos falando com pessoas, né? Nós estamos agindo com seres humanos que têm sentimentos, que têm emoções, né? E que precisa ser tocada de uma forma inteligente, né? Foi-se o tempo em que as pessoas eram apenas mão de obra, né? E que elas faziam as coisas como se fossem robôs até dar o horário de ir embora para casa. A posição do líder, a postura do líder, hoje em dia mudou bastante, né? Mas também há que se considerar que nem sempre a gente está lidando com uma equipe completamente formada, né? Há uma certa diferença entre equipes e grupos. Grupos são aquelas pessoas que estão ali reunidas, às vezes até de uma forma que elas nem escolheram, né? Passou no concurso, entrou, foi trabalhar em determinada instituição e foram reunidas quase que por acaso ali naquela situação. Só que acontece que eles só estão reunidos fisicamente, não necessariamente formam uma equipe. Então, o que é uma equipe, professora? Uma equipe é um grupo, sim, mas é um grupo coeso, que tem objetivos juntos, né? Que buscam realizar alguma coisa em comum. É algo tão profundo que o meu fazer, o meu agir, ou o meu não fazer e não agir, vai interferir diretamente no trabalho do outro componente do meu grupo. Então, é muito importante, é muito necessário que exista essa relação forte. A gente chama isso de sinergia, né? É quando 2 mais 2 não é 4, muito pelo contrário, é 5, é 6,
quando aquela equipe reunida, ela flui tão bem e as coisas funcionam de uma maneira tal que elas são capazes de produzir muito mais, né? De buscar mais resultados conjuntamente, né? De fazer mais com menos, né? Isso seria uma situação ideal, mas nem sempre é assim, não é? Às vezes a gente precisa lidar com conflitos e também saber negociar. O que seriam esses conflitos? Seria a conciliação de duas ou mais partes, né, pessoas, grupos, com interesses opostos, a fim de que eles possam alcançar uma solução que seja vantajosa para todos os envolvidos, né? Então, gerenciamento de conflitos não é algo muito simples de se fazer, mas é basicamente necessário que um líder, um bom líder, um gestor, saiba fazer, para que possa justamente conciliar as partes e alcançar uma solução que seja vantajosa para os dois lados, para as duas partes. Mas ainda na questão da instituição pública, porque muitas vezes a gente ainda precisa conciliar questões relacionadas às mudanças de governo, né? Os interesses podem mudar, pode haver questões políticas, né? E aí o líder precisa ter uma postura bastante eclética, uma postura de quem realmente quer resolver o problema para trabalhar quando essas situações acontecem. E é aí que entra a negociação. O que é a negociação? O processo de conhecimento mútuo e comunicação entre as partes, que objetiva equacionar os interesses e buscar soluções a partir de determinada situação. Seria justamente a conversa, né? Conversar, trocar ideias, opiniões, ver o que é mais vantajoso para um ou para o outro, buscar um denominador comum que agregue valor para as duas partes e assim possa encontrar uma solução que agrade a todo mundo. E aí, mais uma vez, voltamos a tocar naquele assunto que nós falamos na aula anterior, sobre aprendizagem organizacional. Pode parecer difícil no primeiro momento a gente lidar com uma situação de conflito, mas muitas vezes é nessas situações em que a gente aprende. A gente aprende a lidar com o outro, aprende a lidar com uma situação nova, aprende a ouvir, né? Aprende a buscar uma solução que muitas vezes a gente nem tinha pensado, não é? Então, é muito importante e, infelizmente, é necessário que aconteça também, muitas vezes, questões de conflito para que a gente possa colocar, enquanto líder, né, colocar em prática a nossa capacidade de negociação para resolver essas questões, não é? Imagina a Mariazinha, né? Que situação difícil que ela está passando, né? Então, para a gente pensar, como você entende a gestão de conflitos, né? Como que essa gestão de conflitos pode influenciar na aprendizagem organizacional? E no seu ambiente de trabalho, como é que acontece essa gestão de conflitos? Ou não acontece? Será que acontece? Né? Vamos pensar sobre isso. E você se considera uma pessoa com competências para negociação, tão necessárias hoje em dia, né? Então, mais uma coisa para pensar, será que eu tenho competências para resolver questões de conflito, para fazer negociação? Como que está essa troca de informação nesse sentido lá no meu setor de trabalho? Mais uma vez, por isso que a gente está propondo a leitura do material que a gente disponibilizou lá no AVA, para que vocês possam se aprofundar ainda mais sobre esse tema, tá certo? Estudem, façam bastante leitura, entrem em contato com seu mediador, para a gente poder tirar as dúvidas que chegarem até nós, tá certo? Terminem as atividades de percurso para a gente poder fazer uma ótima avaliação, ok? Então, pessoal, essas são as nossas referências.
Então, a gente termina por aqui. Espero que vocês todos tenham bastante sucesso no decorrer da nossa disciplina e das demais. E até a próxima oportunidade. Educação à distância, mudando realidades.